Glória a Deus, amém, irmãos? Paz do Senhor. Bom dia para os irmãos. Glória a Deus. Quem está com frio? Tranquilo, né? Não faz mais frio igual fazia antigamente, não. Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Pastor, vem pregar aqui então. Glória a Deus. Então abre a Bíblia comigo lá em 2º livro dos Reis. 2º livro dos Reis. Capítulo 6. 2º livro dos Reis, capítulo 6. Versículo 8 em diante. A gente vai ler o versículo 8 e o versículo 23, aí conforme eu for pregando, a gente vai lendo o restante, tá bom? Então, o versículo 8 fala assim, ó: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir contra os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 23 agora. Assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os, e voltaram ao seu senhor. Assim não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Senhor, é a sua palavra, que o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã, falar aos nossos corações, Pai, nos sustentar através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu amado, pode se sentar. O tema da minha mensagem aqui, que Deus colocou no meu coração para falar nesta manhã, é a ação de Deus e as batalhas da vida. A gente coloca um título na pregação, né? Então grave isso para você, ó. A ação de Deus e as batalhas da vida. O que tem a ver a ação de Deus nas batalhas que nós temos no dia a dia? Como que isso acontece e como Deus ele vai operar nas nossas vidas diante das batalhas que você tem aí no seu dia a dia? E eu falo, a gente tem muitas, não tem, irmãos? Muitas batalhas no dia a dia. Então, em primeiro lugar, que eu quero falar para você, ó, que o cristão, ele está em todo tempo numa batalha. Em todo tempo, você está vivendo uma batalha. E interessante que no versículo 8 que a gente leu, fala assim, ó: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Então, amados, esse verbo fazer, fazia guerra, quer dizer, não era uma ou duas vezes, era muitas vezes o rei da Síria veio fazer guerras contra Israel. Então, o primeiro princípio que eu quero falar para você aqui nesta manhã é que nós, como cristãos, em todo tempo, no nosso dia a dia, nós estamos enfrentando batalhas. Mas que tipo de batalhas são essas? Quais são as batalhas que nós enfrentamos? Nós enfrentamos, amados, batalhas porque o diabo, ele não quer ver você tranquilo, não quer ver você feliz. E o diabo luta para derrotar a sua vida, sabia disso? Que Satanás, ele trabalha para deixar você desanimado e derrubar você. E tem coisas que você não está entendendo na sua vida, é porque Satanás está guerreando e derrubando você. 1 Pedro 5,8 fala assim, ó, que nós devemos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então Satanás, ele está ao derredor, porque ao redor estão os anjos de Deus, amém? Aleluia! Mas ele está ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Ele está tentando, batalhando para derrubar você, meu querido. Para derrubar a sua fé, para derrubar aí os seus sonhos, vamos dizer assim, seus desejos, as suas conquistas que você está planejando para a sua vida, que vai ser bênção para você. Satanás, ele trabalha para derrubar. E muitas vezes essas batalhas, amados, elas causam sofrimento na nossa vida. E um sofrimento que às vezes a gente nem entende por quê. Nossa, aconteceu um negócio comigo, eu nem não entendo, estou lá orando,
estou lá na igreja, firme com Jesus, firme na palavra, mas veio um sofrimento na minha vida que eu não entendo o porquê desse sofrimento. E olha que interessante, abre comigo para você ver lá, segura aí o 2 Reis, abre lá em 1 Pedro 5, a gente vai ler agora o versículo 9. Interessante também você ver o versículo. 1 Pedro 5, eu falei para você o 8, a gente vai ler o 9 agora. Ó. Pedro 5,9, fala assim, ó, resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos, está vendo, irmãos? Então, quando Satanás ele está ao derredor buscando quem possa tragar, e está criando situações para derrubar você. Aí Pedro fala assim, que a gente tem que resistir na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Então Satanás ele batalha e traz um sofrimento que você às vezes não está entendendo. É o diabo tentando derrubar a sua vida. Mas Pedro está falando assim, ó, resistir-lhe firme na fé. Irmãos, é a fé que nos ajuda a vencer, amém? É a fé em Deus que ajuda você a vencer. Então, se a sua fé estiver fraca, você vai ceder a esses sentimentos, vai ceder a essas batalhas e você vai acabar perdendo a graça de Deus na sua vida, caindo no pecado e desviando-se da palavra de Deus. E o interessante, nós precisamos aprender a depender de Deus sempre, porque a palavra sóbrio, você sabe o que significa a palavra sóbrio? Sóbrio a gente fala de uma pessoa prudente, mas existe outro significado de pessoa sóbria. E olha que interessante, que não exibe as suas qualidades. 2 reis caíram no pecado por conta disso, sabia? Perderam muito da bênção de Deus. Um foi Uzias, que quando ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar, mas quando ele estava forte e poderoso, a Bíblia fala, mas exaltou-se o seu coração. Ele ficou orgulhoso e quis oferecer o incenso lá dentro do templo, coisa que ele não podia fazer, porque o coração ficou soberbo. Outro rei, Ezequias. Quando o rei da Babilônia veio, Ezequias mostrou toda a sua glória. O coração dele se exaltou, irmãos. E é uma armadilha que Satanás usa para derrubar você. Então, pessoa sóbria, pessoa prudente, né? Aquele que não exibe suas qualidades. Por quê? A Bíblia fala assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Irmãos, não é pela nossa própria força, né? É pela presença de Deus. Você está aqui hoje? É Deus. Você está com a sua vida hoje? Está aí com saúde, bem, irmãos? É Deus. É Deus que está sustentando você. Outra batalha que tem na nossa vida é a luta do espírito contra a carne. Existe uma luta dentro de você, do seu espírito, e a carne sua, querendo abafar aí o Espírito Santo na sua vida. Paulo falou em Gálatas 5,16. Gálatas 5, volta um pouquinho para você ver. Gálatas. Sei que você já sabe de tudo isso, mas apenas estou lembrando você. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, está vendo que o Espírito e a carne, há uma luta dentro de você para que você não faça a vontade de Deus. E eu falo, é muito mais fácil para o ser humano dar ouvido à carne e desviar-se da presença de Deus do que andar no Espírito, irmão. Porque a carne, ela luta e luta firme, e luta forte, e o tempo todo, porque está aqui dentro, né? A natureza nossa está aqui dentro. Como que você vai fugir da sua natureza?
Nós estávamos conversando esses dias na porta da igreja, questão de trânsito. Eu parei o carro assim, fui estacionar o carro, tinha um estacionamento e a porta de uma garagem. E eu parei o carro na porta da garagem para dar ré para entrar na vaga, né? Olha, só que a hora que eu parei o carro, o cara abriu o portão da garagem e buzinou para mim, mas tacou a mão na buzina daquele jeito que você sabe. Mas me subiu um sangue, irmãos. Ô, carne, viu? E eu levantei a mão e falei, opa, desculpa. Depois alguém mostrar o dedo, né? Eu levantei a mão, opa, desculpa. Mas eu fiquei olhando ele, irmãos, com raiva. Fiquei encarando ele. E no retrovisor dele eu fiquei encarando ele. E dando ré, nem sei como que eu dei ré, encostei o carro, porque eu nem olhei no retrovisor para dar ré. Eu fiquei olhando nele. Ao mesmo tempo pedi desculpa, mas eu fiquei olhando nele. Como que você é quando alguém fecha no trânsito, irmão? Rapaz. Quando você vai atravessar na faixa, o cara vem e quase passa no seu pé. O que você fala? A carne, irmão. A carne, quem dirige, então. Lá no ângulo, assim, a gente costuma parar o carro. A gente para na faixa amarela, liga o pisca-alerta para as crianças descerem na escola. E eu parei e passou um caminhão. Faixa amarela, gritou para mim, rapaz. Mas eu fui com a mão na buzina. Mas olha, faltou um dedinho para apertar a buzina, segurei. Rapaz, uma carne é terrível. Irmãos, não é fácil vencer a carne, não. É só por Deus, só pelo Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não vence a carne. Não é verdade? A gente não vence a carne, porque a carne ela é terrível. E é engraçado, né, quando você está na sua casa, às vezes tem uma discussão entre você e o seu marido, irmão, tem que vigiar, porque a raiva faz você falar coisas que você não deve. E quando você fala uma coisa com raiva, é a verdade que está no seu coração, sabia? Quando você fala um negócio com raiva, que você xinga, que você põe para fora, é aquilo que está no seu coração. Então, cuidado. E o diabo fica lá, né? Jogando os dardinhos para que você discuta, tenha uma briga ali e venha desanimar você. Então, na hora de vir no culto, por exemplo, nossa, que difícil que é sair de casa para vir no culto. Oh, meu Deus, que luta. Mas o difícil, irmãos, é sair, não é? O difícil não é sair de casa. Você está lá 9h15, vamos pegar aqui o contexto de manhã, mas 9h15, está uma luta, rapaz, aquele sol gostoso para você esticar lá no seu quintal. Tá. Oh, maravilha. Mas o difícil é sair, a hora que você está lá a caminho, acabou. Porque o diabo ele luta ali antes de você sair. Depois que você saiu, você já está a caminho mesmo. Difícil você passar reto, ir para a feira, fazer qualquer outra coisa, você vem para o culto. Mas o sair de casa, rapaz, com criança, então, oh, Senhor, não é brinquedo não. Mas a gente sai. Tem que juntar a criançada no colo e sair, porque senão não vai. Não é verdade? Quem tem filho pequeno sabe como que é. E até os adolescentes, né? Até quem tem filho adolescente ainda é difícil para sair de casa mesmo. Para vir para o culto. Porque existe uma luta. O diabo não quer, a carne não quer que você venha para o culto, quer que você fique dormindo até mais tarde e tal. Porque é difícil, irmãos. Na quarta-feira, então, nossa, pai, na quarta-feira, olha, chega ali 6h, 6h30, vai aquele frio, aquela fome de jantar, você janta, daquela preguiça de vir no culto. Por quê? Tudo é a carne. A carne quer ficar em casa, não quer vir no culto. Estou dando um exemplo simples para você, mas você entende o que eu estou falando. Que a carne não quer que você faça a vontade de Deus na sua vida. É uma batalha que nós temos aí no nosso dia a dia. Quer ver outra batalha que você tem? É a batalha pela fé. Batalhar pela fé. Sabia que a fé existe uma batalha por ela? Olha, primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo, vamos um pouquinho na frente. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta, tá? 2 Timóteo 1, versículo 8. Fala assim, ó, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo falando para Timóteo, né? Antes participa comigo das aflições do Evangelho,
segundo o poder de Deus. Paulo está falando para Timóteo, participa comigo, porque a aflição é terrível para desistir. Como se Paulo falasse para ele assim, não desista do seu ministério, da sua fé. Porque existem muitas aflições mesmo para servir Jesus. É difícil, irmão. Então tem que batalhar, não é verdade? Tem que batalhar. Paulo falou mais para frente um pouquinho, ó. 2 Timóteo 4. Olha o versículo. Deixa eu só ver um versículo. Ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículos 6 e 7. Ó. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, não é brinquedo não, a sua fé, você tem que batalhar por ela. Amém? Existe uma batalha aí pela fé. Você sabe outra batalha que existe? A batalha pela vida. Você tem que batalhar na sua vida, tem que acordar cedo, não tem? Tem que trabalhar, tem que buscar as coisas. Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão, né? Aqueles sentinelas vão vigiar, eles vão trabalhar. Em vão será você acordar de manhã, comer o pão de dores. Tudo vai ser em vão se Deus não edificar a casa. Então ele fala de uma batalha que existe no nosso dia a dia, uma batalha pela vida. Você tem que trabalhar, existe essa batalha. Tem como fugir, tem? Tem como fugir? Não dá, né? Quando Adão peca, Deus vai falar para Adão, olha, agora você vai comer do suor do seu rosto. O pão que você vai comer vai ser pelo suor do seu rosto, vai ser pelo trabalho, irmãos, pelo dia a dia. Em Atos também 18:3 vai falar assim que Paulo, quando ele chega ali em Corinto, ele fica junto com um casal e trabalhava todos os dias fazendo tendas. O apóstolo Paulo, que pregava o evangelho, ainda também trabalhava, porque existe esta batalha pela vida. Quem está desistindo da vida? Não tem ninguém desistindo, não, né? Não desista, meu irmão. Então existe aí essa batalha pela vida. Então, amados, primeiro princípio, né, que o cristão está em todo o tempo numa batalha. Em segundo lugar, que eu quero falar para você, volta comigo lá agora em Reis, segundo Reis, volta um pouquinho, segundo livro dos Reis, lá no capítulo 6. O rei da Síria, então, ele fazia guerra contra Israel. O que ele fazia? Lá no versículo 8. Segundo Reis 6, versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel, depois de reunir com os seus oficiais, disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Olha, o rei elaborou a guerra, então, e disse, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Versículo 9. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel, não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Irmãos, o que está acontecendo nessa história? O rei ali da Síria, ele planejava guerrear Israel em determinado lugar. E quando ele planejava, Deus revelava para o profeta lá em Israel, olha, o rei da Síria vai estar em tal lugar e em tal lugar, não passes por ali. Então, o segundo princípio que eu quero falar para você, que em todas as suas batalhas, o livramento, ele vem de Deus. Aleluia. Em todas as suas batalhas, irmãos, o livramento, a bênção, ela vem de Deus. O rei da Síria planejava e o homem de Deus sabia lá, em outro país, onde e em que lugar o rei de Israel, o rei da Síria, ia guerrear contra Israel. Eu falo para você, se Deus pudesse abrir os seus olhos, os meus olhos, para a gente ver o tanto que Deus nos livra no nosso dia a dia, irmãos, a gente ficaria assustado. Se Deus pudesse abrir os seus olhos e mostrar para você o tanto que Ele te livra no dia a dia, você ficaria, nossa, Satanás investe pesado realmente para destruir a nossa vida. É muito livramento, irmãos. É muito livramento. Sabe que quando você está de carro,
está indo de carro num lugar, Satanás está planejando, vou planejar um acidente, vou matar esse crente lá na frente. Aí, de repente, você vira a curva, se o caminhão quase entra, não sei se você dá aquela, quase. Por quê, irmãos? Um anjo entrou lá na frente, amém? Um anjo foi lá e impediu que Satanás operasse aquele acidente na sua vida e livrou você. Eu falo que o dia que eu bati a moto, eu bati num colchão macio, irmãos, eu bati na traseira. Eu estava 60 por hora na moto, o Isaac foi buscar a moto, minha moto estava na frente, tudo amassado. Mas do jeito que eu virei a curva, o carro da frente, ele freou na rodovia. E eu virei a 60 por hora na curva e bati na traseira do carro, irmãos, não quebrei nada. E a hora que eu bati, eu senti que eu bati no colchão macio. De verdade. Lógico que a batida doeu um pouco, mas graças a Deus não quebrou nada. Porque é Deus que livra. Deus dá livramento para você, irmãos, nas batalhas da sua vida. Deus vai te dar livramento em tudo. Fica tranquilo. Nossa, irmão, mas você não sabe a situação que eu estou passando. Eu não, mas o Senhor sabe, amém? E quando Satanás planeja no lugar, já é revelado para você o que você tem que fazer lá. O Senhor, em todas as suas batalhas, Ele guarda. Salmo 34:7 fala assim, né, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Aleluia. Em terceiro lugar, olha que interessante agora, versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. O homem de Deus falou para o rei, olha rei, não vá por esse lugar. E o rei ouviu a voz do homem de Deus, e a Bíblia está dizendo, que o Senhor salvou a Israel nenhuma e nem duas vezes, foram muitas vezes. Então, amados, o que eu aprendo? A gente tem que pegar a Bíblia e tirar lições para a nossa prática de vida cristã. Em terceiro lugar, eu reconheço que estar debaixo de uma autoridade de Deus libera bênçãos para a nossa vida. O rei de Israel reconheceu que Eliseu era um homem de Deus e obedeceu o homem de Deus, debaixo de uma autoridade espiritual, irmãos. E o rei, ele foi abençoado. E a gente vê muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, Moisés e Josué. Josué sempre estava debaixo da liderança de Moisés. Quando Moisés morre, quem que assume Israel? Josué. Davi sempre esteve debaixo da autoridade de Saul. Mesmo que Saul queria matar Davi, quando Davi teve a oportunidade de vingar Saul, Davi fala, não posso tocar no ungido do Senhor, porque sabia reconhecer a autoridade espiritual. Irmãos, até Jesus, olha que interessante, Jesus uma vez estava pregando, e os fariseus falaram para Jesus assim, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus falou assim, também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João, ele era dos céus ou era dos homens? E eles falaram assim. E eles pensaram, falaram, nossa, se a gente dizer que o batismo de João é dos céus, Jesus vai falar, por que a gente não creu nele? Se a gente falar que é dos homens, nossa, a gente foi lá ter com João Batista para ser batizado também por ele. Então eles ficaram encurralados e falaram para Jesus, não sabemos essa resposta. Jesus falou assim, também não digo a vocês com qual autoridade eu faço essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Sabe debaixo de quem Jesus estava? Debaixo de qual autoridade que Jesus estava? De João Batista. Que a Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, ele veio ser batizado por João. E quando Jesus então passou pelo batismo ali com João Batista, Jesus, humanamente falando no ministério, ele está debaixo da autoridade de João, porque João ele era um profeta de Deus. O próprio Jesus, que é Senhor, estava debaixo de uma autoridade. Você for ver, mas o apóstolo Paulo andou pregando para todo lado. Mas a Bíblia fala que em Antioquia impuseram as mãos sobre Paulo e os enviou. Então até o apóstolo Paulo estava debaixo da autoridade da igreja de Jerusalém. E é engraçado, ontem o pastor Flávio falou, lá dando uma palavra lá na inauguração da igreja, ele falou assim que tem o primeiro e tem o segundo, né? Que o segundo ali estava debaixo de uma autoridade e o segundo veio a tornar-se primeiro. Mas engraçado que
O segundo nunca se nomeou autoridade, né? Sempre foi nomeado pelo primeiro. O primeiro que chamou, não agora. O primeiro que sempre chamou o segundo. Estou encerrando meu ministério, agora o segundo, você vai ser o primeiro. O segundo, na Bíblia, você vai olhar, nunca se denominou primeiro. Não, eu vou separar de você que agora eu quero ser o primeiro. Rapaz, é forte isso aí, porque sabe reconhecer a autoridade. Josué poderia falar, oh, Moisés, eu também quero ser líder e tal. Não, mas Josué ficou ali 40 anos, rapaz, debaixo da autoridade de Moisés. Não é, irmão? O segundo nunca se denominou autoridade, a primeira autoridade. Sempre foi um sucessor na Bíblia, ali do primeiro. Apóstolo Paulo, nunca se denominou maior do que Pedro. Nunca. Sempre ele dizia, né, eu sou o menor de todos os apóstolos. Ele foi usado por Deus, muito foi, mas Paulo estava debaixo de uma autoridade espiritual. E está acontecendo aqui com o profeta. O profeta disse para o rei, olha, faz isso. E o rei obedeceu e a bênção veio na vida dele. Irmãos, então, é um princípio. Reconheça que estar debaixo de uma autoridade espiritual vai trazer bênçãos para a sua vida. Eu posso ser crente, tranquilo na minha casa, né? Mas que autoridade? Qual é a autoridade que está sobre você, irmãos? É um princípio da palavra, isso em toda a Bíblia, para você ser abençoado. Em quarto lugar, o que eu aprendo com a história aqui desse rei de Israel com Eliseu, com o profeta Eliseu? Olha que interessante, né? O rei planejava lá na Síria e o profeta já mostrava para o rei de Israel o que ele tinha ali que fazer. Olha o versículo 11 agora, ó. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais, ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Irmãos, misericórdia, irmão. Porque o rei da Síria ficou, mas quem dos nossos aqui está falando para o rei de Israel onde que a gente vai atacar? Aí um dos oficiais fala para o rei, não é ninguém, mas o profeta Eliseu sabe tudo, até o que o Senhor fala lá no quarto. No seu quarto, o profeta sabe. Porque é Deus que revela, irmãos. Então, quarto princípio, o que eu aprendo com isso? Antes que o inimigo te ataque, Deus já revelou no seu coração o que você tem que fazer. É antes, irmão. Antes que o inimigo ataque você, Deus ele já revelou para você o que você tem que fazer. E você sabe nesse momento da sua vida qual é a decisão que você tem que tomar. O que você tem que fazer para resolver a sua situação. Não é verdade? Deus não te dá a direção porque o inimigo ele já planeja o ataque, mas Deus já revela para você o que você tem que fazer. Irmãos, a gente tem que estar firme com Deus, a gente tem que estar ali mesmo ligado com o Senhor. Muito do que a gente fala, sabia que muitas coisas que nós falamos prejudicam a nossa fé? Muitas coisas que você fala no seu dia a dia prejudicam a sua fé, porque você fala amaldiçoando, você fala contra a vontade de Deus e nem percebe. É engraçado, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Eu ouvi uma historinha que eu dei para a Patrícia essa semana, que o pastor, tinha um casal de irmãos lá, na igreja e tal, e o pastor e a mulher do pastor foram visitar o casal de irmãos. Então eles chegaram na casa, os pastores ali, os irmãos receberam os pastores e tal, e essa família era, o pai e a mãe tinham um menininho. E quando o pastor e a pastora entraram na casa, o menininho saiu da sala e ficou lá na cozinha. E o menininho vinha e sondava assim, no cantinho da parede, assim, o pastor e a pastora. A hora que a pastora olhava para ele, ele saía correndo. Por várias vezes, o menininho sondava e voltava. Aí a mãe do menino falou assim, pode vir aqui na sala, filho. Pode vir aqui na sala. E o menininho lá, olhava na parede e voltava. E a mãe insistiu muitas vezes
pode vir para a sala, filho, pode vir. E o casal de pastor lá, e os dois na sala, e falou para o menino, pode vir na sala, pode vir. Aí o pastor encerraram a conversa, o pastor foi embora. A mãe falou foi embora não, o menino foi na sala, antes deles ir embora. O menino foi na sala. Aí está aqui a mulher do pastor, o pastor, o casal. Aí a mãe pergunta para o filho, por que você está com medo de vir aqui na sala? Aí o menininho vai e fala para a mãe, porque a senhora sempre fala que a pastora é uma cobra. E criança tem medo de cobra, né? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, rapaz, o que fala. Muitas coisas que nós falamos, uma historinha simples para você entender que, né, pode trazer um prejuízo bem grande para a gente aí, que a gente fala. Porque também nós estamos profetizando, né? Quando nós falamos, nós profetizamos. Então, o que você tem aí falado? Mas o rei da Síria, então, ficou ali furioso com aquela situação, irmãos. Porque o profeta sabia até o que ele falava lá no quarto. Não estava encoberto, né, diante de Deus. E agora eu falo, como que Deus ele vai proteger a sua vida? Como que Deus protege? Eu estou falando que quando o inimigo trama alguma coisa contra você, Deus já revela o que você tem que fazer. Como que essa proteção ela chega até nós, irmãos? Primeira coisa que Deus revela a direção que você tem que tomar. Deus mostra para você qual é a direção que você tem que tomar na sua vida. E Davi, a gente pode aprender isso com Davi, irmãos, que Davi, tudo o que ele fazia, ele buscava a Deus e pedia permissão para Deus, tudo. Davi era um homem que ele ia para a guerra, ele orava a Deus e Deus falava para ele assim, faz assim e assim. Outro rei também que eu acho interessante, buscando a direção de Deus, é o rei Josafá, quando estava ali o rei de Israel e o Josafá, numa guerra, e os moabitas cercaram o exército moabita, cercaram ali os reis. Josafá fala assim, não tem aqui um homem de Deus para que a gente possa consultar a palavra de Deus? O Josafá, ele sempre buscava ali a direção de Deus. Outro rei também que buscava é Ezequias. Lembra daquela história quando Jerusalém foi cercada? Ezequias pegou a carta do rei Senaqueribe e levou na casa de Deus e apresentou para Deus aquela situação. Amados, como que você reage diante, né, das situações da sua vida? A gente tem que entregar para Deus e falar para Ele, Senhor, está aqui a minha situação. Tenho certeza que Deus vai responder a sua vida. Amém? Responder a sua oração. Olha, Isaías 50:10 fala assim, quando você estiver em trevas e não ver luz nenhuma, confie no nome do Senhor teu Deus e firme sobre o seu Deus. Aleluia. Irmão, você está aí sem direção, eu falo firme e confia em Deus, porque o Senhor ele te dará a resposta, te dará a direção em nome de Jesus. Provérbios 3:5 fala assim que nós não devemos firmar nos nossos próprios pensamentos e entendimentos, mas devemos confiar em Deus. Tudo, irmãos, entrega para o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai abençoar você, amém? Olha Isaías 26:4. Abre um pouquinho lá para você ver, Isaías 26, versículo 4. Fala assim, confia no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Confia no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Então, como que Deus vai manifestar a proteção sobre a sua vida? É dando direção para você. E em segundo lugar, como que Deus vai manifestar essa proteção? Ele te dá um sustento emocional. Irmãos, porque quando você vai enfrentar uma luta e o seu emocional está abalado, olha, é difícil. Mas Deus ele te dá esse sustento emocional. Vamos para frente um pouquinho, Isaías 51:11. Isaías 51, versículo 11. Fala assim,
os segredos do Senhor voltarão. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com júbilo. Perpétua alegria coroará as suas cabeças. Alegria e contentamento os alcançarão, tristeza e gemido fugirão deles. Irmãos, que palavra, que é um sustento emocional para a sua vida. Ó, os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com alegria, com júbilo, perpétua, quer dizer, nunca vai acabar essa alegria, será coroado com uma alegria perpétua, eterna. Alegria e contentamento. Irmão, sabe o que é contentamento? É você estar satisfeito. Contentado, satisfeito. Os alcançarão, tristeza e gemido fugirão deles. Aleluia. Deus, Ele te dá o sustento, irmãos. O inimigo planeja contra você, mas antes que ele te ataque, Deus já está revelando a direção, já está sustentando você emocionalmente para que você possa alcançar a sua vitória. Quinto lugar, quando o rei da Síria então soube que era Eliseu que revelava os segredos, o rei da Síria reuniu um exército inteiro para perseguir Eliseu. Gente, um exército inteiro para perseguir um homem de Deus. E a Bíblia fala que pela noite a Síria, lá, o exército cercou toda Samaria lá, cercou onde Eliseu estava. E Geazi, que era o homem que andava com Eliseu, quando ele sai pela manhã, ele vê o exército todo acampado para prender Eliseu. E Geazi volta e fala: meu senhor, o que faremos com todo esse exército? E o homem de Deus, calmamente. Gente, quando você anda em oração é diferente as coisas, né? Quando você anda pela oração é diferente. O homem de Deus fala assim: Senhor, eu falo para Geazi, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu faz uma oração: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia fala que Geazi olhou nos montes de Israel, tinha muitos cavalos, cavaleiros e carruagens de fogo, rodeados num monte. Então, em quinto lugar que eu quero falar para você, quem está com Cristo, enxerga as situações da vida, as batalhas da vida, de uma forma diferente. Quem está com Cristo enxerga as situações, as batalhas da vida de uma forma diferente, irmãos. A pessoa que está sem Deus, ela enxerga só desgraça. Conversa com a pessoa que está sem Deus, misericórdia. Não aguento mais chegar no mercadinho, ouvir falar: nossa, a gasolina está cara, as coisas estão feias, não sei o que, salário não dá para nada. Porque a pessoa não tem Deus. Agora, quem tem Deus tem gratidão. Graças a Deus que eu estou aqui com saúde, estou aqui com vida, passando essa pandemia nesses 2 anos. Irmãos, olha, graças a Deus que você está aí firme. Quantas pessoas, né, partiram com essa doença, ou quantas pessoas que pegaram a doença, recuperaram, mas ficaram com sequelas, e você está aí firme. Quem está com Cristo tem gratidão, enxerga de uma maneira diferente as coisas. Quem está sem Deus enxerga só a derrota. Quem está com Cristo enxerga a vitória, aleluia. Glória a Deus. Quem está sem Cristo vê a vida de uma forma negativa. Olha aí, irmão, você trabalha com pessoas que não têm Jesus, só vê as coisas de forma negativa. Mas o cristão não, o cristão tem algo dentro dele, otimismo. Tem esperança na vida, tem esperança de que vai dar certo as coisas. Mas uma característica de quem não tem Deus, gente, vive na depressão. Quem não tem Deus vive deprimido. Quem tem Jesus vive na paz, aleluia. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Jesus disse para os discípulos. Então quem tem Jesus vive na paz. E Eliseu fala para Geazi: fica tranquilo, e Geazi enxerga todo aquele livramento. E a Bíblia fala assim, que Eliseu faz uma oração, uma só, irmãos. Não faz campanha de 7 dias, 7 sexta-feira, 7 quintas. Não entendo porque que as campanhas têm que ser 7 sextas-feiras, né? Não pode ser 7 segundas-feiras, não, tem que ser 7 sextas-feiras. Porque assiste muito sexta-feira 13, né? Então. Mas, irmãos, misericórdia, Eliseu faz uma oração e fala: Senhor, fere esse exército de cegueira.
E a Bíblia fala que o exército inteirinho da Síria ficou cego. Irmão, você sabe o que é isso? Ficou um exército inteirinho e ficou cego. O exército inteirinho ficou cego. E Eliseu fala assim: vem comigo para o exército, que eu vou levar vocês para o homem que vocês estão buscando. E Eliseu leva todo o exército da Síria para dentro de Israel, diante do rei. E Eliseu faz uma outra oração agora, fala: Senhor, abre os olhos desse exército. E quando eles abriram os olhos, eles estavam dentro do território já de Israel. E o rei de Israel falou para Eliseu: vão matá-los? Eliseu disse: não, você não vai matar. Assenta todo mundo na mesa e dê pão para todo mundo. Imagina a cara do rei de Israel: você está louco? É meu inimigo? Eu vou dar pão para eles? Mas o rei, como reconheceu naquele momento uma autoridade, ele obedeceu à voz daquela autoridade. E volta comigo agora para você ver o que eu quero aqui trazer nesta manhã. 2 Reis 6, versículo 22 agora. Segundo Reis 6, versículo 22. Fala assim. Como é que todos acharem? Respondeu ele: não os matarás. Matarias tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam e voltem a seu senhor. Imagina a cara do rei. Você está louco? Tem que matar. E Eliseu falou essas palavras, o rei então obedeceu. Olha o versículo 23. Assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor. Assim não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Irmãos, essa atitude do rei diante do exército, agora não teve mais guerra. O rei, ele teve descanso. O que eu aprendo com isso? Em sexto lugar, que mesmo em situações difíceis, precisamos aprender a olhar para a situação do nosso irmão, que pode ser a sua vitória. E mesmo em situações difíceis, nós temos que aprender a olhar para a situação do nosso irmão, porque pode ser que nessa situação que ele está passando, que você o ajude, a sua vitória esteja aí. Pode ser que uma pessoa que você vai ajudar, a vitória está lá. E a Bíblia mostra muitos exemplos. Um é que a gente leu, que Eliseu deu pão para o exército e nunca mais teve guerra ali contra Israel. Não houve mais guerra. O outro foi Davi, irmãos. Quando Davi, os amalequitas deram contra a cidade de Ziclag e tomaram, incendiaram a cidade, levaram muitos cativos. A Bíblia fala que Davi buscou o Senhor e perguntou para Deus: Senhor, eu devo persegui-los? Deus disse: vai, persegue porque você terá vitória. E Davi foi então perseguir o exército, procurar onde que o exército dos amalequitas estava. Mas nessa ida atrás dos amalequitas, tinha um homem doente no meio do caminho. E a Bíblia fala-se que Davi mandou parar tudo, tinham 600 homens com Davi, e cuidou daquele moço. O moço estava doente, com fome, cuidou daquele moço. Olha, engraçado, né? As mulheres de Davi, os seus filhos e os filhos ali do povo de Ziclag estavam todos presos com os exércitos amalequitas. Davi estava perseguindo uma situação difícil. Davi ainda parou para sustentar um moço que estava doente no meio do caminho. E quando o moço ali recuperou as forças, perguntou para ele: de onde você vem? Ele falou assim: a gente acabou de atacar uma cidade. Nós levamos muitas pessoas presas, mas porque eu adoeci, o meu Senhor me deixou no meio do caminho. Aí Davi entendeu: rapaz, é quem eu estou perseguindo. E perguntou para aquele moço: você pode me indicar onde que está esse exército? Aquele moço: sim, desde que você não me entregue ao meu Senhor. Davi falou assim: eu não o entregarei. E o moço então deu a direção certinha onde estavam lá os inimigos de Davi. E a Bíblia fala que quando Davi chegou, os pegou de surpresa, e Davi então derrotou os amalequitas e recuperou todos os seus bens, as suas famílias que foram presas,
e ainda um pouco mais de tesouro e voltou para Jerusalém vitorioso, irmãos. Então, talvez você está passando uma situação difícil e Deus tem colocado uma pessoa no seu caminho para você ajudar. Pode ser que essa pessoa que você está ajudando vai ser a saída para ajudar você a vencer a sua situação. Amém? Então, amados, quero deixar essa palavra. O grupo de louvor pode vir aqui. Para encerrar, para concluir a minha palavra, eu quero falar 3 frases para que você medite na sua vida. Quantos acham que Deus age nas batalhas da sua vida? Você acha que Deus age nas batalhas da sua vida? Você pode estar falando, irmão, eu estou passando uma situação difícil, eu não estou vendo Deus agir na minha vida. As coisas não acontecem. Eu preciso entender algo muito maravilhoso na Bíblia, é que a ação de Deus, a resposta sobre a ação de Deus nas nossas vidas, depende muito das nossas atitudes. A ação de Deus na sua vida depende muito das suas atitudes. Porque você está passando uma situação, ela não resolve, mas Deus já revelou o que você tem que fazer e você não age, irmão. Você fica parado, as coisas não vão acontecer. Mas, em primeiro lugar, então, eu quero perguntar para você o que é mais importante para a sua vida? O que é mais importante para você aí na sua caminhada? O que é mais importante? Será que é o seu trabalho? Irmãos, e tem pessoas que dão muita importância no trabalho e esquecem da família, irmão. Trabalha demais e a família está arrebentada. Está esquecendo da família. Mas você vai jogar no seu coração o que é mais importante para a sua vida, o que você acha mais importante. Você pode cantar aquela música para tudo entregar lá, do church lá, da igreja. Vocês cantaram essa, para tudo abandonar, do altar isso. Mas o que é mais importante para você na sua vida? Segundo lugar, em que lugar Deus está na sua vida? Em que lugar que Deus está na sua vida? Você quer que Deus haja nas batalhas da sua vida, mas eu pergunto, em qual lugar que Deus está na sua vida, irmão? E em terceiro lugar, você pode ter hoje a oportunidade de escolher o melhor caminho para a sua vida. Às vezes você está aqui vivendo na igreja, mas a família, a vida está arrebentada, está derrotada. Por quê? Porque a gente está dando mais importância em outras coisas e não à vontade de Deus, né? Em qual lugar, em que lugar Deus está na sua vida? Medita aí. E você tem hoje a oportunidade, então, de escolher qual é o melhor caminho para você hoje, na sua vida. Irmãos, quem tem Deus tem tudo, amém? Quem tem Jesus tem tudo. Apesar de nós passarmos por muitas aflições neste mundo, o Senhor é quem sustenta a nossa vida, irmãos. E a gente pôde aprender com o profeta Eliseu, com o rei de Israel, como que Deus ele interfere nas batalhas das nossas vidas todos os dias, irmão. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Uma palavra que simples para você. Tudo que eu falei que você já sabe. Mas é importante a gente lembrar, né? Deus falou para a gente ensinar os nossos filhos e colocar uma palavra dia após dia. Repetir dia após dia ali a palavra. Para que a gente possa aprender sobre a vontade de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, Pai, nós te adoramos.